Questão 9. Enunciado. Conforme o artigo 3º do CTN, tributo é prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Com base no exposto, redija um breve texto em que fique consignado. Letra A. Classificação doutrinária dos tributos quanto à hipótese de incidência e a sua devida explicação com exemplos. Letra B. Classificação doutrinária dos tributos quanto ao destino da arrecadação e a sua devida explicação com exemplos. Letra C. Sentido e alcance da expressão legal contida no artigo 3º do CTN, abre aspas, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, fecha aspas. Vamos analisar a letra A, quanto à hipótese de incidência. Quanto à hipótese de incidência, os tributos podem ser vinculados ou não vinculados. O tributo ele é dito vinculado quando a sua instituição e cobrança depender necessariamente de uma atividade estatal em prol do contribuinte. Ou, em outros termos, o tributo vinculado quanto à hipótese de incidência é aquele que tem como fato gerador uma atividade estatal. Já os tributos não vinculados são aqueles tributos que, para instituição e cobrança, independem de uma atividade estatal específica do Estado, se é estatal é do Estado, em prol do contribuinte. Ou, em outros termos, os tributos não vinculados têm como fato gerador um fato do contribuinte, geralmente uma manifestação de riqueza. Exemplos de tributos vinculados, nós temos a taxa e a contribuição de melhoria. Nós sabemos, taxas são instituídas em razão do exercício de serviço público específico e divisível, prestados efetivamente ao contribuinte ou colocados à sua disposição, ou em razão do exercício regular do poder de polícia. E a contribuição de melhoria é aquele tributo que é instituído em razão de valorização imobiliária decorrente de obra pública. Já os tributos não vinculados, como exemplo, nós temos impostos e empréstimo compulsório. Análise da letra B. Análise da letra B. Quanto ao destino da arrecadação, os tributos podem ser de arrecadação vinculada e de arrecadação não vinculada. Tributos de arrecadação vinculada são aqueles cujo produto da arrecadação são destinados pela Constituição a uma despesa, órgão ou fundo. Exemplo, contribuições sociais e empréstimos compulsórios. São tributos de arrecadação não vinculada, aqueles cujo produto da arrecadação não é e não pode, em regra, ser vinculado a nenhuma despesa, órgão ou fundo. Eis que esses tributos são destinados ao financiamento das necessidades coletivas em geral. O exemplo clássico de tributo de arrecadação não vinculada são os impostos. Só atenção para um detalhe, os impostos, em regra, são tributos de arrecadação não vinculada. Esta regra está prevista no artigo 167, inciso 4 da Constituição da República. Mas há muitas exceções. No próprio 167, inciso 4, nós encontramos diversas exceções. E também no parágrafo 4º do mesmo artigo 167. A regra é imposto, tributo de arrecadação não vinculada. Excepcionalmente, admite-se a vinculação. Análise da letra C. Sentido e alcance da expressão legal contida no artigo 3º do CTN. O lançamento é ato privativo da autoridade fazendária que constitui o crédito tributário. E esse ato privativo, ele se qualifica como ato administrativo vinculado, no sentido de que todos os elementos desse ato administrativo estão previstos na lei, quais sejam a competência, a finalidade, a forma, o objeto e o motivo. Tudo especificado na lei, de forma que não há margem para discricionariedade administrativa, é dizer, não integra o mérito administrativo o ato de lançamento do tributo. Inclusive, se a autoridade fazendária deixar de promover o lançamento, poderá ser responsabilizada nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.